Muito boa noite a todos, vocês que já estão aí acompanhando. O meu nome é Diego, sou advogado, especialista em leilão de imóveis, com pós-graduação em Direito Imobiliário, e um cara que gosta muito de se envolver em investimentos, em especial investimento imobiliário, que hoje é o carro-chefe, é o que a gente faz aqui cotidianamente, todos os dias no nosso escritório. Estou falando aqui diretamente de Santa Catarina e atuando pelo menos há 7 anos com investidores de leilão. E a minha história começa bem lá atrás, tá? Com alguma experiência já fazendo as minhas arrematações quando ainda comprava veículos de leilão. E esse encontro de hoje não é para falar de mim, é para a gente tratar assim sobre as ferramentas que eu desenvolvi, principalmente utilizando aí o auxílio do GPT, porque muito além daquilo que a gente já comercializa, que nem é o assessor de leilão, eu tenho também ferramentas para notificação, ferramentas que auxiliam o advogado para, por exemplo, elaborar uma petição de mandado de segurança, uma petição inicial, ou então uma repetição de indébito. Essas ferramentas, elas são ferramentas, elas não fazem o trabalho todo que você precisa. Então, eventualmente, você vai precisar sim ter uma consultoria, ter uma assessoria especializada para justamente não ter problemas com relação à sua arrematação. Mas o básico a gente consegue extrair delas. E a estratégia aqui, apresentar para vocês, em primeiro lugar, o Desocupa Fácil, que é uma ferramenta que faz a elaboração da notificação do ocupante do seu imóvel. Quando você arremata o imóvel e precisa fazer a notificação de desocupação, essa é a ferramenta que vai elaborar esse documento. E aí a intenção aqui é eu te mostrar como é que ela funciona. Depois dela, vou ter uma segunda ferramenta, que é justamente essa que vai servir tanto para o investidor que não é advogado, quanto para o próprio advogado. Por que o investidor que não é advogado vai poder usar a ferramenta de repetição de indébito? Porque eventualmente ele pode entrar com essa solicitação diretamente no juizado. E o juizado te permite atuar em causa própria sem a necessidade de advogado pelo site. É só você entrar lá no site do Tribunal de Justiça do Estado onde você está comprando imóvel e teve problema com o pagamento do ITBI, para solicitar a restituição da diferença. O que acontece? É muito comum que as prefeituras elas cobrem um valor muito acima daquilo que é devido lá do imposto de ITBI, porque elas entendem que é o valor venal que deve incidir. Então você arrematou o imóvel por 50 e a prefeitura avalia em 100 e cobra o ITBI sobre 100. É um percentual, uma alíquota que incide sobre 100. A gente tem essa ferramenta que vai te ajudar a não pagar a mais, ou então, no caso de uma repetição de débito, reaver o dinheiro que foi pago acima disso. Aqui, começando o nosso Desocupa Fácil, que é a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que é uma ferramenta simples e muito interessante. A gente tem algumas possibilidades na internet, tá? Por exemplo, eu não posso abrir aqui uma matrícula, porque daí aparecem alguns dados sensíveis e eventualmente pode vir a cair a live. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o que eu estou fazendo e vou mostrar para vocês o resultado. Ali, aqui embaixo, onde vocês estão vendo aí, na tela vocês já vão conseguir identificar o que está acontecendo. Pois bem, o Desocupa Fácil, basicamente, ele precisa de algumas informações que são: quem é o comprador do imóvel, quem é o arrematante do imóvel, qual é a data da arrematação, qual é a data da consolidação de propriedade, para que ele faça o preenchimento total, quem é o ex-mutuário, que antigamente foi dono desse imóvel, que agora está sendo notificado. Eventualmente não é o ex-mutuário que está no imóvel, pode ser um terceiro. E não tem problema, você pode notificar o terceiro. Isso não é problema algum. O que eu faço? Aqui, como ele já está instruído a fazer a notificação, eu vou dizer que eu quero uma notificação. E vou colar nele algumas informações. Eu não preciso colocar o documento no GPT. Basta eu tirar um print de tela de partes do documento. Quais são essas partes? A matrícula do imóvel, em primeiro lugar. Lá onde tem compra e venda, vai ter a qualificação completa do ex-mutuário. É aquilo ali que nos interessa. Então eu faço o Shift Windows S, para quem usa bastante teclado de computador, que hoje em dia está sendo pouco utilizado, os computadores coitados, mas com esse atalho de tecla, você consegue fazer um print de um recorte da tela. Então eu faço Shift Windows S e seleciono o que eu quero. Eu selecionei ali uma das averbações da matrícula em que consta a qualificação completa do adquirente do imóvel, o ex-mutuário. Outro print que eu vou tirar é onde foi averbada a consolidação da propriedade. Ali eu vou ter algumas outras informações, como a data da consolidação. E também para que o GPT entenda que aquela pessoa ali perdeu o imóvel. Nesse caso aqui que eu estou pegando informações direto da matrícula, eu posso usar também a minha identificação como notificante a partir da averbação da matrícula, ou então do auto de arrematação, ou da proposta de aquisição, que é aquele documento caixa. Nesse caso aqui eu estou pegando da proposta de aquisição. Ele vai apresentar então meus dados baseados naquilo que tem na proposta, né? Meu nome, meu CPF, RG e tudo mais.
daquilo que tem na proposta e também o endereço. Eu espero não ser derrubado pelo Instagram por causa dessas informações. Tomara aqui que dê tudo certo. Vamos descobrir na prática se isso funciona ou não. Mas enfim, tendo essas informações, aqui ainda falta a data da compra. Esse imóvel aqui eu comprei em 7 de julho de 2023. Estou fazendo exatamente a mesma coisa. Estou fazendo um print de tela do recorte daquilo que eu quero que ele saiba. Com essas informações, veja bem, a única coisa que eu escrevi ali embaixo para solicitar o prompt, que as pessoas falam, é só eu quero uma notificação. Eu estou usando aqui o GPT modelo 3, tá? Que usa reflexão avançada. Vai funcionar com qualquer um dos modelos. Eu prefiro o 3 porque ele é mais inteligente. A gente precisa de mais técnica, a gente precisa de um conhecimento mais robusto. Bom, basicamente é isso. Encaminhei para o GPT. Vamos torcer aí para não dar nenhum guru com o Instagram, porque agora ele vai mostrar na tela aqui as informações da notificação. E esse GPT que ele me mostra o que ele está pensando. Então aqui a solicitação do usuário é clara, criar uma notificação extrajudicial, segundo o modelo indicado, o usuário forneceu imagens relacionadas ao registro de compra e venda do imóvel, detalhes sobre a transação e as partes. Pensou por 20 segundos. Trabalhou na elaboração da notificação e está aqui as informações em geral. Aí está aqui a nossa notificação sai prontinha, direto para a ex-mutuária. Eu, Diego, comprei o imóvel, está aqui minhas informações, sou adquirente, com fundamento no artigo tal. Aqui, que é o mais importante para nós, trata da consolidação da propriedade, conforme a verbação tal. Isso daqui é fidedigno com aquilo que está na matrícula, tá? Porque justamente eu fiz o recorte da matrícula, então esse é o número de matrícula, esse aqui é a verbação. A data aqui em que aconteceu a consolidação da propriedade, sendo que a aquisição do leilão, que nem eu falei antes, foi dia 7 de julho de 2023. Então, adquiri o referido bem em asta pública, tornando-me legítimo proprietário, está aqui o prazo de saída. Esse prazo aqui, por prudência, a gente utiliza ele num prazo inferior ao que a lei diz. A lei da alienação fiduciária diz que eu tenho que conceder 60 dias. A gente pode dar 10, 15, 20, 30, quanto quiser. Eu coloco aqui 30 dias porque eu prefiro que a pessoa entre em contato comigo quanto antes para tentar fazer um acordo de desocupação voluntária e tendo 30 dias eu ainda consigo conceder ela mais 30. Eventualmente ela não saiu nos meus 30 dias, eu vou propor uma ação judicial, essa ação vai ser distribuída, vai para juiz, ele vai fazer análise dos papéis ali, dos documentos que estão ali, e com isso ele vai conceder um prazo para a pessoa, ele já vai considerar, opa, já foi dado prazo para essa pessoa, ela já está ciente, como é feita a confirmação de recebimento. A justiça não exige que você comprove que a pessoa efetivamente recebeu lá a mão própria, nada disso. Eu envio um telegrama, tá? E eu já vou mostrar para vocês que o Desocupa Fácil te ensina a enviar o telegrama. Então eu envio o telegrama, a pessoa no andamento do correio vai aparecer que o telegrama foi entregue. Não tenho necessidade de ter cópia desses documentos nem nada disso. Só tenho que fazer aquilo que a gente chama de fumus boniuris, né? A fumaça do bom direito. Eu comprovo que, olha, eu tentei, notifiquei. A cópia da minha notificação é essa e está aqui a comprovação de que foi despachado e foi entregue para alguém lá no endereço. Não foi entregue para ninguém, aí é um problema, tá? Aí é necessário que alguém vá lá, de corpo presente, bata na porta e solicite lá que o ocupante, então, assine algum documento, enfim, faça qualquer coisa. Também é importante manter essa informação de indenização de 1% ao mês do valor do imóvel, porque isso aqui faz com que a pessoa se incentive a sair. Ora, se a pessoa já comprou meu imóvel, eu vou ser punida, por assim dizer, a pagar uma indenização, é melhor que eu saia logo. Ou então a pessoa também pode achar conveniente ter que pagar essa indenização e ficar lá morando de aluguel. Não vem ao caso a gente discutir sobre isso. Aqui os telefones e contatos para entrega de chaves. Aí vocês vão informar, quando vocês usarem pela primeira vez, o prompt inicial é: lembre sempre ou aprenda que o meu nome é tal, meu telefone é tal. O GPT ele guarda na memória dele a informação que você diz para ele que ele é para guardar sempre. Aí aqui a data do dia de hoje, a assinatura do notificante, um recibo, né? Se isso aqui for impresso, vai ter aqui a data do recebimento e a assinatura da pessoa com o nome dela e rubrica. Instruções ao notificante. Você pode remeter essa notificação por telegrama eletrônico, ou seja, basta clicar nesse link aqui, que automaticamente é para abrir lá o site dos Correios. Se o site do Correio estiver no ar funcionando, vai abrir essa telinha aqui para vocês. E daí vocês têm que fazer o cadastro. Se já tiver cadastrado, usa o login sem. Copia aquele texto ali. Uma dica: tira todos os espaços que tem aqui, tá? Essas informações aqui podem ser continuadas, assim. Só tem que ficar fácil de entender, mas elas podem ser continuadas. Porque no Telegrama, o ideal é que ele tenha só uma página. Se você enviar um telegrama com 2, 3 páginas, fica uma confusão, sai meio errado, isso não é legal. A pessoa que vai receber é capaz de não entender, e na hora que você for botar no processo também vai ser complicado. Então daí, outra informação importante é que a carta ela deve ser registrada com aviso de recebimento, para que você tenha esse controle de que foi efetivamente entregue, tá? Isso é imprescindível. Não adianta a gente enviar a carta, saber que a pessoa recebeu e não conseguir comprovar que ela foi recebida. Então, com esses cuidados, você vai conseguir
comprovar a notificação extrajudicial do ex-mutuário que está lá residindo no imóvel. Ah, Diego, mas não é o ex-mutuário, é outra pessoa. Não tem problema não. Coloca ali os dados da outra pessoa, ou então, na hora de postular a ação, vai dizer que enviou a notificação para o ocupante do imóvel, não só para o ex-mutuário. Tá? Aqui, então, a gente consegue identificar que ele está já fazendo essa menção a qualquer ocupante. E isso é imprescindível também para comprovar nossa boa-fé. Depois, no final, aqui ele está apresentando para vocês os outros produtos que nós temos. E, basicamente, esse aqui é o Desocupa Fácil. Essa ferramenta aqui, eu resolvi disponibilizar ela, já tem uns 15 dias, para quem estava lá olhando o meu Instagram, viu que a gente estava disponibilizando isso. Colocamos totalmente de graça, para quem quisesse adquirir, no caso, receber o link, né? Está disponível na internet. Se você pesquisar no GPT Desocupa Fácil, lá na lista de GPTs vai encontrar ele está disponível para o mundo inteiro. E justamente para te auxiliar. Essa é uma ferramenta que serve como um auxílio, porque não é nada incomum, tá? Eu participo de diversos grupos em que tem investidores que estão iniciando lá nas arrematações e não é nada raro eles pedirem modelo de notificação. Então tá aí, uma ferramenta muito importante para quem está fazendo arrematação de imóvel. Mas, para além dessa ferramenta, eu acho que muito mais legal, talvez eu tenha alguns probleminhas aqui para conseguir realizar todo o processo de elaboração de uma inicial agora, mas eu tenho também uma outra ferramenta. Esse é o Desocupa Fácil, tá? Aliás, esse é o LexITBI. O que faz o LexITBI? Eu falei lá no início para vocês. A gente tem uma função dele que é elaborar uma peça inicial de repetição de indébito. A gente precisa, muitas vezes, discutir com a prefeitura o valor do ITBI que está sendo cobrado. Você vai lá e comprou um imóvel que vale 500 mil por 250, 300 mil. Incide sobre essa operação um ITBI Santa Catarina, por exemplo, 2%. Então, se eu paguei 300 mil, eu deveria de pagar 6 mil reais de ITBI. Só que daí a prefeitura me diz assim, não, mas o valor venal desse imóvel é 500. Aí sobe para 10 mil. Essa diferença de 4 mil é o lucro que você está deixando de ter. Faz diferença lá na hora de a gente fazer uma apuração de resultado dessa operação de leilão. Então, se você quer comprar o seu imóvel, você vai utilizar a métrica correta. Qual é? Tem que incidir sobre a operação. Antes de mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta, até porque ela é genérica, e eu costumo dizer assim, o GPT ele é uma ferramenta, como eu estou repetindo aqui para vocês, ele não é inteligente o suficiente para entender as nuances dos processos, tá? Então, eventualmente, você pode ter dúvidas, não adianta perguntar para o GPT. Ele pode estar buscando informação no lugar errado. Isso acontece, é muito comum. Tá? A inteligência artificial ela não é artificial e nem inteligente. Ela, na verdade, só é uma string, uma programação que vai catar na internet a informação, a resposta para aquilo que você está perguntando. E às vezes ela erra, tá? Ela tem predição. Ela pretende adivinhar o que deve ser a resposta que tem que ser dada. No LexITBI, a gente elabora uma inicial e pode vir incompleta, mas ela vai estar fundamentada e ela vai te dar algumas orientações. Como eu já tenho no prompt por trás dele algumas orientações, é bem mais difícil de ele errar. Porém, ele pode ser incompleto e ele pode se equivocar com relação a informações que vão constar nessa inicial. Se você é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física que não é advogado e só quer promover essa ação lá, sem precisar contratar advogado, consegue, tá? Isso por meio do juizado especial no site do tribunal. Normalmente você vai localizar no site do tribunal lá uma página que é exclusivamente para distribuir ações, tá? Para qualquer tipo de ação, até 40 salários mínimos, juizado especial civil, até 60 salários mínimos, juizado especial fazendário, que é do que a gente vai tratar aqui, que é da Fazenda Pública Municipal. Então, o juizado fazendário ele aceita até 60 salários mínimos e a gente tem que tomar um cuidado. Isso também é importante que vocês tenham em mente. Quando o valor a restituir supera 5 salários mínimos, esse valor possivelmente vai se tornar um precatório municipal. A depender do município, você pode levar alguns anos para receber esse dinheiro de volta. Quantos anos, Diego? 2, 3, não, 10, 15, 20. Dá para tornar isso um crédito e utilizar na outra ITBI que você eventualmente vai pagar lá naquele município, tá? Não é um grande problema, mas se você tem a pretensão de reaver o dinheiro, então é melhor tomar esse cuidado. Viu que o ITBI vai sair maior do que 5 salários mínimos, é melhor então entrar com um mandado de segurança. E daí, efetivamente, não tem como não ser advogado para poder promover essa ação. O mandado de segurança ele é pelo rito comum e daí somente com advogado. Tendo uma assessoria contratada, você consegue lá tratar dessa estratégia com o teu assessor. Mas vamos para os finalmente, te mostrar como é que funciona esse ITBI,
que ele faz? Como é que ele trabalha? Eu tenho aqui um exemplo que tomara que ele consiga fazer a leitura correta. Estou colocando aqui nele o PDF do ITBI que eu paguei, do mesmo imóvel que a gente fez a notificação ali, eu estou pegando, tá? O imóvel foi avaliado em 110 mil e eu paguei nele algo de 52 mil, se não me engano. Por aí. 50 mil, mais ou menos isso. Então, o ITBI veio bem acima do que deveria. O que eu preciso fazer para o GPT entender o que eu quero? Como eu quero fazer a inicial de repetição de débito, eu vou colocar ali o comprovante da minha compra. Deixa eu achar aqui para colocar. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente, de simplesmente tirar um print da informação diretamente nos documentos, tá? Então, esses prints que eu estou fazendo captura aqui, lembrando, Shift, Windows S, faz ali a janelinha, ele marca o que eu quero. Não sei se aparece aqui para vocês. Não. E daí eu vou dizer, eu quero uma inicial de repetição de indébito. Pensou, lê os documentos. Aqui também eu estou usando o ChatGPT 3, tá? A versão 3. E ele fala assim, pelo visto precisamos criar uma petição inicial em português, dirigida ao Juizado Especial Fazendário de Gravataí. Ele já identificou qual é que é o município, que é Gravataí. Vamos coletar informações essenciais, nome do comprador, data de nascimento, RG, CPF, endereço do comprador, que ele já tem, dados sobre imóvel, talvez o telefone não seja necessário, mas é bom ter tudo organizado. Isso aqui o GPT está pensando. Ele está programado para fazer isso aqui, está programado para pensar dessa forma. E agora ele vai me dar a petição pronta, com fundamentação jurídica e dizendo que o Diego vai propor ação de repetição de indébito em face do município de Gravataí, e pode ver aqui que ele está falando que é em causa própria, que ele me dá a data da aquisição. Essa data de aquisição aqui, vocês vão dizer assim, não está batendo com a da notificação. A da notificação é outra coisa, tá? É a data de consolidação. A modalidade da compra, venda online, isso também é importante. Bem interessante falar a respeito da modalidade de compra. Para as aquisições extrajudiciais, sempre que eu falar em extrajudicial, você vai pensar que é imóvel de banco. Imóvel de banco ou de alguém que emprestou dinheiro para outra pessoa e pegou o imóvel como garantia em alienação fiduciária. Então esse é extrajudicial. Dificilmente alguém que tem uma garantia real sobre imóvel de alienação fiduciária vai entrar com uma ação de cobrança, enfim. Ela simplesmente vai executar extrajudicialmente. É obrigado, conforme a Lei 9.514 determina, que esse imóvel vá a leilão 2 vezes. São somente 2 opções, somente 2 alternativas, 2 possibilidades de leilão. As outras tantas vezes, se o imóvel não é vendido em primeiro e segundo leilão, todas as outras vezes que ele for colocado para venda, para alienação, é uma alienação particular. É o banco que está pedindo para o leiloeiro vender. Ao invés do banco ir na imobiliária, entregar lá para o corretor, tentar fazer a venda daquele imóvel, ele entrega para o leiloeiro. Ele diz, mantém aí, faz o que tu quiser, vende do jeito que der. Só que o banco, ele não estabelece um preço mínimo e ele quer que haja disputa, ele quer que o preço seja o mais alto possível. Então, por isso que ele não coloca uma imobiliária. Até porque ele fazendo essa venda por meio de um leiloeiro, que é um leilão particular, as regras dessa venda é o edital. Se ele colocasse na imobiliária, ele estaria sujeito às regras de corretagem, de venda, de compra e venda normal. Enquanto que é de leilão, ele tem garantias de segurança, de, por exemplo, não precisar fazer reforma nesse imóvel, te entregar ele de forma adequada para uso. É do jeito que está. Então, por isso que os bancos vão optar sempre pelo leilão, seja ele particular, né, privado ou obrigatório. O obrigatório também é privado, mas é obrigatório. Então, primeiro e segundo leilão são obrigatórios. Esses primeiro e segundo leilão, quando você compra nessas etapas, é expedido um auto de arrematação. O auto de arrematação, você vai até o registro de imóveis e apresenta ele para fazer a transferência de propriedade. O imóvel está consolidado em nome do banco, está no nome do banco. Você apresenta o auto de arrematação e esse auto serve para suprir a escritura ou o contrato de compra e venda com força de escritura. É por isso que daí acontece o problema do ITBI. Quando você chega com auto de arrematação na prefeitura, lá no município, eles veem que se trata de um leilão, que é um auto de arrematação, eles utilizam o valor da compra do auto de arrematação. Normalmente tudo certo. Às vezes vai acontecer uns problemas, mas enfim, depois eu explico mais sobre isso. Quando ultrapassou o primeiro e segundo leilão, a gente já está falando de venda particular, venda privada, licitação aberta, venda direta, venda online, licitação fechada. São todas formas de alienação privadas. E quando você faz a compra nessas modalidades de compra, de venda, você não recebe um auto de arrematação. Você recebe um contrato de compra e venda. Ou então a escritura, ou então um contrato de alienação fiduciária com força de escritura. E aí é que o bicho pega. Por quê? Você está comprando também em disputa pública, você está comprando também com deságio, você está comprando também com os riscos inerentes do leilão. Tudo aquilo que aconteceria no primeiro e segundo leilão, que são obrigatórios, acontece também nessa outra modalidade. Você está se expondo da mesma forma. E é por isso que você está pagando mais barato. Você não tem a garantia de que o imóvel está perfeito, você não tem a garantia
de que não vai ter uma parede trincada de ponta a ponta, sabe? Uma falha estrutural no imóvel. Você não tem essa garantia. Infelizmente, você não consegue visitar o imóvel antes de adquirir ele. Então você compra às escuras. E o banco ele se exime de responsabilidade de entregar esse imóvel. Logo, você está exposto a risco. Por esse risco, você está pagando mais barato. O banco te dá um desconto por conta do risco. Beleza. Sendo assim, eu cheguei com um documento que não é o documento do auto de arrematação do leilão, a prefeitura vai olhar e vai dizer, bom, isso aqui é uma compra e venda normal, e o Código Tributário Municipal diz que a compra e venda normal tem que ser atribuído ITBI pelo valor venal. O que é o valor venal? É o valor de venda do bem em condições normais de mercado. A gente acabou de falar que esse bem não está à venda em condições normais de mercado, é atípico. Ele está sendo vendido por uma situação atípica. Se fosse em condições normais, eu teria as garantias inerentes a uma compra e venda normal. Como não é, eu estou assumindo risco, então não é típico, né? Não é as condições normais de mercado. Logo, não podemos aplicar o valor venal. Em paralelo a isso, o que eu vou dizer? Essa estrutura de compra onde eu adquiri meu imóvel é tal e qual um leilão. E por isso não cabe aqui fazer mudanças relacionadas a isso, fazendo com que eu pague um ITBI sobre o valor venal, sendo que eu estou correndo o mesmo risco do leilão. E é pacificado. Quase todos os tribunais do país, em todas as câmaras e turmas, vão dizer que você tem razão. Só que os municípios, na grande maioria, eles têm uma legislação municipal que não tem essa previsão. E é aí que dá o problema. Não é que o município seja uma pessoa má, um urso muito ruim que quer acabar com todo mundo de coração peludo e cheio de mágoa no coração. Não é isso. É simplesmente que ele não pode. O servidor público municipal que está lá te atendendo para emitir a guia de TBI, ele olha para a lei e ele não encontra onde encaixar aquela guia, aquela situação. Então ele aplica o que é a norma geral. A norma geral tem que aplicar o valor venal. Porém, a gente tem um tema que é do STJ. O tema 1113, 1113, é fácil, 11 e 13. 13 é do PT, né? 11 não tem partido. Então 11 e 13, você nunca vai esquecer disso. 1113, 11 e 13 também acho que é um caminho. Vamos lá. Você pega essa informação do tema 11 e 13 do STJ, o tema ele tem efeito vinculante. Todos os tribunais do país inteiro devem observar aquele tema e aplicar o entendimento que está lá. O tema 11 e 13 ele não trata exatamente sobre leilão extrajudicial, sobre modalidade de venda, nada disso. Ele trata sobre o procedimento necessário para que seja aplicado o valor venal. Isso é muito interessante, né? Dessa eu acho que você não sabia. Tomara que eu tenha trazido uma informação nova. E quando o STJ diz assim, ó, lá no tema 1113, caso o município entenda que aquela transação não se deu no valor que o contribuinte está falando que foi, ele deve promover um procedimento administrativo onde na teoria, você deveria então pagar o valor de TBI sobre o valor, sobre aquele montante que você efetivamente pagou sobre o imóvel, aquilo que você disse que pagou. Você está levando ali um contrato de compra e venda, está comprovado que pagou aquele valor. Você paga, então, sobre aquele valor, o seu ITBI, e a diferença, o município deve entrar com um procedimento administrativo e cobrar administrativamente, permitindo que você apresente seus argumentos, permitindo, então, a ampla defesa e contraditória, que está lá na nossa Constituição Federal. Não é isso que os municípios fazem. Esse é o grande problema. É aí que está a dificuldade de o município adequar os seus processos. A lei do município não tem previsão, ok, mas agora o procedimento interno da prefeitura deveria de ser revisto, porque tem um tema já estabelecido, ele ainda não transitou em julgado porque foi para o STF, mas já está estabelecido, o tema 1113. Tem efeito vinculante, todo mundo deve observar essa regra. Então a nossa inicial ela pode tratar disso. Já que o tema 1113 diz que obrigatoriamente o município tem que entrar com um processo administrativo, não cabe a ele aplicar de ofício um valor diferente desse, tá? Então aqui a gente vai falar da venda online da Caixa, que não é um leilão extrajudicial. Fala aqui a matrícula do imóvel, qual que é o município e o endereço do imóvel. O preço pago foi 52.800. Aí a forma de pagamento, ó, isso aqui é ouro, cara, isso aqui é ouro. Imagina só, isso aqui até um ano atrás a gente fazia manual, tá? Abria uma tabela de Excel, jogava os valores ali, fazia fórmula e tal, e chegava nesse número aqui. Não, isso aqui agora eu tenho aqui uma ferramenta na tua mão que tá de graça, tá? Quem tá lá no meu grupo vai receber o link para essas ferramentas, eu já vou mostrar como é que você faz para fazer acesso a essas ferramentas. Isso aqui é só eu colocar o print de tela. Cara, olha o quanto isso é eficiente para você, advogado, para você, investidor. Só coloquei o print de tela. Ele já está me dizendo que eu paguei 2.600 de entrada e o financiamento foi de 50 mil. E ele já sabe que eu tenho um redutor aqui, porque isso aqui é SFH. Quando é SFH, o valor financiado é de 0,5%.
Então, o total que eu deveria ter pago de TBI era de R$330. No entanto, ao emitir a guia número tal, o município fixou 110 mil, entendendo que aquela diferença toda foi dada à vista e o financiamento seria dos 50 mil que eu efetivamente financiei. Então, a compra e venda gerou 2.046, aonde era para ser R$330. A gente está falando aqui de 8 vezes mais do que efetivamente deveria de ser cobrado. Então a cobrança excedeu o montante devido em R$1.716 e o autor quitou em 5 de 2 de 2024 para não inviabilizar o financiamento e o registro imobiliário. De fato, eu não lembro se esse aqui eu paguei ou se eu entrei com mandado de segurança. Mas de fato foi para não inviabilizar o registro. Porque quando você compra no leilão, principalmente quando é da casa, você tem 30 dias para regularizar o imóvel e apresentar a matrícula. Então tem que fazer isso aqui a toque de caixa. Alguns outros bancos, se não me engano, é 60 dias. Aí aqui tá me dando fundamentos jurídicos, tá? Gente, esses fundamentos aqui, isso aqui é que eu não gosto do GPT. É muito ruim, tá? Quando acontece isso daqui, eu vou dizer para ele o seguinte, eu vou selecionar aqui a parte que eu quero melhorar. Veja bem, quando eu clico 3 vezes, ele seleciona a linha toda e aparece aqui um responder. Eu clico aqui no responder, eu digo assim, aprofunde o tópico com informação jurídica de qualidade. Só isso que eu quero. Ele vai refazer aquele tópico e vai trazer elementos mais robustos, sabe? Uma explicação. É isso que eu quero. Vamos ver se ele vai me dar isso. Está fazendo busca na internet, está buscando informação para construir esse tópico. Vamos ver o quão profundo ele vai ser. Olha só, ele já me diz aqui, é necessário explicar a competência municipal, diferentes tipos de leilão, fato gerador. Agora vai vir algo um pouquinho melhor. Vamos ver. Ainda está pesquisando. E é basicamente isso. Isso daqui acontece também porque eu estou usando o 3. Tá? Se tu usar o 4 ou o 4 mini é muito rápido. Ele joga na tela na hora. Como eu estou usando o 3, ele tem o que a gente chama de conhecimento profundo, ele vai pesquisar, repesquisar, vai revisar e tudo mais. Ele vem com uma tabela, não gostei. Mas agora ele está me trazendo mais informações. Como eu não quero uma tabela, olha como é interessante. É que o GPT ele é matemática, né? Síntese argumentativa. Aí eu vou colocar para ele o seguinte. Eu quero que refaça. Vamos ver aqui. Responder. Quero que refaça com argumentos jurídicos em formato de petição de qualidade. Lá vai ele me dar um tópico inteiro, teoricamente. Ali, agora sim ele vai reescrever os argumentos anteriores em formato de petição, com argumentos jurídicos, focando nos aspectos densos e relevantes. Vamos ver se ele vai me trazer mais coisas. Mas mesmo depois do pagamento junto à prefeitura, podemos entrar com uma ação nos pequenos causas posteriormente. O Alan Constante perguntou, e é relevante destacar, Alan, repetição de indébito é só depois que está pago, tá? Você, se não for advogado, só vai conseguir repetição de indébito. Se acaso passar de 5 salários mínimos, aí eu considero adequado analisar a viabilidade do mandado de segurança, e daí é necessário contratar um advogado. O mandado de segurança ele corre pelo rito comum. Fundamentação jurídica, agora sim ele me trouxe tudo por escrito, e é isso que eu queria, tá? Me trouxe inclusive fundamentos aqui de jurisprudência e tudo mais. Tem no conhecimento desse GPT, eu já tenho jurisprudência para embasar o conhecimento dele, tá? O GPT-3, de repente, eu não sei como é que funciona o grátis, mas o GPT-3, ele faz a busca profunda, o Deep Research que eles falam, e ele vai encontrar eventualmente uma jurisprudência real. Eu sempre confirmo jurisprudência, número de processo, fundamentação legal, tudo isso eu vou conferir, tá? Quando eu termino a peça, e considero sempre adequado, porque tá lá embaixo, vocês leem, considere verificar informações de GPT, porque o chat GPT comete erros. Aliás, considere verificar informações importantes. Então, a gente verifica para dar o ok na peça final. E tá tudo aqui. No entanto, ele já me trouxe boa fundamentação. Eu já tenho aqui uma inicial que eu posso utilizar tranquilamente. Ele já me dá tudo preenchido do jeito que eu preciso apresentar para o juiz. Na ação que você vai promover no juizado especial civil fazendário, aliás, no juizado especial fazendário municipal contra o município, você não precisa se apegar em fundamentação jurídica. Tá? É dispensável. O juizado ele tem como premissa a simplicidade, certo? Então isso daqui é para que você tenha o corpo estrutural de uma ação, você vai copiar num Word, vai transformar em PDF depois de revisar. Se tiver alguma coisa errada, tá tranquilo, você não precisa se preocupar, não vai tomar uma multa, não vai nem perder a ação mesmo que tenha algo de errado, tá? Por quê? Porque o juizado tem essa premissa. O juiz leigo, que é quem está analisando o teu caso, ele tem a obrigação de atentar à matéria do que tu está trazendo ali. E ele daí deve observar a lei. Então, se você deu mínimas condições para ele entender o que tu quer,
ele vai conduzir o processo da forma correta, tá? Obviamente, se você é advogado, não vai fazer isso, né? Você vai fundamentar de forma mais robusta. Pra tu ver como ele erra, que ele errou até a data aqui. Ele colocou 2024, impossível, né? Porque a gente já tá em 2025. E depois estão aqui de novo nossas ferramentas disponíveis para você utilizar. Todas linkadas, gente, todas linkadas. Vamos ver aqui. Agora vocês devem estar se perguntando, Diego, como é que eu faço para acessar essas informações, né? Porque de fato, onde é que está esse teu GPT? Como é que eu faço para chegar nele? Agora eu vou pedir um segundo que eu tenho que saber como é que eu faço para chegar nele. Aqui, vamos lá. Vou trocar de tela aqui para mostrar para vocês. Nesse site aqui. Ah, mas você nunca viu esse site, claro, né? Você nunca acessou o site do meu escritório, poxa. Esse site aqui é o bastosmoraisadvocacia.com.br. Aqui no meu site você tem as informações do escritório. Esse é o link principal, ele leva direto para a página de especialidade em leilão de imóveis. Tá? Aqui é o carro-chefe aqui do escritório. Vai falar aqui sobre o serviço que a gente presta, vai falar aqui por que você tem que contratar um advogado, vai apresentar aqui os serviços que a gente vai fazer na assessoria. Um vídeo explicativo, se a pessoa tiver com paciência de ficar ouvindo eu falar durante uns 5 minutinhos. Aqui os pacotes que a gente tem disponíveis. Por que investir em imóveis de leilão é uma decisão estratégica? Mesmo com a Selic a 15%, eu tenho condição de ganhar muito mais com imóvel em leilão e eu posso te provar. Quanto de dinheiro é preciso começar? Vocês viram ali que eu comprei um imóvel com 2 mil de entrada, então assim, tranquilamente você consegue fazer um investimento inicial com bem pouco recurso, tá? Aqui um pouquinho da história do Dr. Diego, né? E aqui o sucesso dessa história aí, redes sociais e tudo mais. E lá em cima, a gente tem 3 linkzinhos, que é só passar o mouse em cima e escolher aqui nas ferramentas o meu curso Leilão para Apressados, que eu faço questão de mostrar para vocês aqui a landing page que foi feita belamente, muito bonita. Olha só a coisa linda, essa foto maravilhosa. E aqui você consegue, se tiver interesse em aprender mais sobre leilão, gente, num fim de semana você faz esse curso inteiro de cabo a rabo e consegue aprender o que é necessário para começar. E o preço tá barbada, né? Um investimento em imóvel de leilão que você começa com apenas R$1.000, porque isso aqui é parte do teu investimento. Conhecimento é um grande investimento, tá? E dá para parcelar ali em 12 vezes R$100. Então é fácil demais, beleza. Dessas ferramentas eu tenho também o assessor, que eu logo já vou mostrar para vocês para encerrar a nossa live. Mas eu quero te mostrar onde é que você faz, onde é que você tem que ir para fazer acesso àquelas ferramentas que eu estava te mostrando. Você vai vir aqui no login de cliente. Mas eu não sou cliente, vai ser, cadastra. Se cadastra ali, você vai colocar login e senha. Vou colocar o meu aqui, vamos ver se está funcionando, que eu não lembro. Entrou. E aqui estão as ferramentas disponíveis. Deixa eu ajeitar a tela aqui para vocês enxergar melhor. Assim, né? Pronto. Aqui. Olha que legal. Ah, essa daqui é nova, né? Não tinha falado ainda. Calculadora de leilão. Essa calculadora de leilão, eu logo já te mostro como é que funciona. Gestão de conta aqui para que você possa alterar seus dados. Olha o LexTBI aqui, que é o meu GPT. É só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Já te leva automaticamente para a página do meu GPT LexTBI. Se eu clicar nesse outro aqui, desocupa fácil. Tá liberado na internet, basta colocar lá e-mail e senha. Você vai fazer um cadastro, ele vai te fazer umas perguntinhas. E ali você já vai ter acesso a esses links dos GPTs, ambos, tá? E aí, a cereja do bolo, né? Como é que você vai fazer para analisar o valor máximo de lance, se é um bom negócio ou não? Você vai acessar a calculadora. Essa calculadora aqui, ela foi desenvolvida a partir da minha planilha de Excel que eu utilizava, ainda utilizo, eu acho ela bem conveniente. E aqui daí eu consigo colocar as informações. Usando de exemplo aquele mesmo imóvel que a gente estava olhando ali antes, 52.800 foi o valor de arrematação, foi financiado com 5% de entrada. Financiamento em 420 meses. Taxa de juros dele foi de 8,6% porque entrou pelo SPPE. Então o valor à vista 2.640, financiou 550 mil, o valor da parcela ficou em R$366. Pois é. Como assim, Diego? Ficou pagando R$500? Vou colocar aqui que a arrematação não foi em 17/12/2023. A venda. Esse imóvel foi colocado à venda no programa Reconstrução da Caixa por 148 mil, tá? Nesse ano. Então, eu fiquei alugando ele durante um ano. E esse ano de 2025, em janeiro, eu fiz a reforma. Em fevereiro, comecei o cadastro, que eu terminei há pouco. Coloquei no venda assistida, ele foi vendido por lá. 6% de comissão de corretagem pela venda. O ITBI que vocês viram, 3,5%, 3% e 0,5% sobre o valor financiado. O registro desse imóvel me custou 1.250. A escritura não tem. Quando o imóvel é financiado, ele não tem escritura. É zero. Por quê? Porque o contrato de compra e venda serve como escritura.
Teve honorários? Não, porque fui eu que fiz, mas se tivesse honorários, você só escolhe qual é o teu pacote. Você é cliente do escritório? Sou. A gente tem esses 4 pacotes aqui. Você escolhe aqui o seu pacote. Mais normal, o Veritas, para quem está fazendo investimento e acompanha o processo de leilão, o Veritas de 5% sobre o valor de arrematação. Nesse caso aqui, a gente não cobraria só 5% não, tá? Porque o valor está muito baixo do imóvel. Essas oportunidades aqui talvez hoje em dia você já nem encontre mais. Não teve custos processuais, porque eu consegui fazer a desocupação amigável, inclusive a pessoa me pagou 1 ano de aluguel. Reforma, valor fixo, eu gastei lá 12 mil para reformar. Ficou um chuchuzinho a casa, hein? Imóvel possui despesa de condomínio? Não, a Caixa quitou as despesas de condomínio. Mas eu tenho que pagar um condomínio mensal de R$150. Queria o quê, né? Um imóvel que vale 100 mil, cara. Tem que ser barato, né? Despesas diversas aqui, daí eu posso colocar as dívidas que eventualmente eu tive que pagar. Esses R$150 mensais, ele vai calcular sobre todo o período de operação. Então, eu vou considerar aqui que como eu fiquei 1 ano alugando o imóvel, eu tenho 6 meses de operação. Ah, Diego, tá mentindo pra mim. Vamos experimentar só pra gente ver o resultado final. Depois a gente discute se eu tenho razão ou não. O IPTU do imóvel também lá, se não me engano, é R$800 ou 600. E aí eu tenho aqui as informações, valores pagos, os custos. Opa, não teve leiloeiro. Comissão de leiloeiro aqui é zero. Esse imóvel foi comprado na venda online. Ah, tá bom demais esse resultado, né? Comissão de leiloeiro, ITBI, registro, escritura, honorários. Ah, esqueci de um detalhe. Por mais que eu não tenha pago escritura, eu paguei para fazer a contratação com a Caixa aproximadamente uns R$4.000 de contrato. Então eu tenho aqui honorário se eu tivesse pago, né, 2.640. Não paguei escritura, paguei registro, custos processuais não teve, reforma foi 12 mil, condomínio R$900, que lembra que eu tô colocando só os 6 meses que eu tô com o imóvel, porque antes disso ele estava alugado. Despesas diversas, que foi a contratação com a Caixa, 4 mil. Custos totais mensais, ele está somando aqui todas as despesas que eu tive com parcela, que eu tive com condomínio, com IPTU, etc e tal. Ele está me dizendo que eu gastei no total 7.800 e 7.900 de custo mensal nesse período. E o total de custos, 25.920, valor de venda 148, corretagem 8.800, investimento de 28.560, valor financiado 50.160, pagar imposto de renda de 10 mil, lucro de 50 mil. Investiu 28, recebeu 50 e pegou teus 28 de volta. É lucro de 50 mil. Sobrou aqui quase 80 mil da operação. ROI total 176.025%. 176,25%. Num ROI mensal de 30% ao mês. Se fosse 1 ano, 352. Vamos mudar aqui o número, vamos colocar aqui que é 18 meses. 1 ano e meio. Ah, eu coloquei aqui custos mensais errado. Isso aqui tá nada a ver. Por isso que deu um valor tão alto também. Enfim. Mas para título de curiosidade, vamos lá. Esses números aqui são reais, tá? Esse imóvel foi vendido agora, 148 mil. Com essa corretagem, com investimento total de 25 mil, valor financiado 50, imposto de renda de 9, lucro líquido final 53. É isso. Esse é um imóvel que a gente pode comprar pela Caixa, na venda online, sem intermediação do leiloeiro, e ter essa rentabilidade. Isso aqui não é mentira, isso aqui a gente faz muito. Atualmente, a Caixa não tem disponibilizado muitos imóveis no formato financiado, na possibilidade de financiamento na venda online, somente em licitação aberta. E também está colocando a incumbência do arrematante pagar 10% do valor da avaliação em despesas. Então, se o imóvel tem lá, sei lá, 50 mil de dívida condominial, nesse caso aqui eu pagaria no máximo, o imóvel foi avaliado em 65, eu pagaria 6.500 de condomínio, e o restante a Caixa pagaria. Beleza, vocês já conheceram então as ferramentas que nós temos. E se vocês quiserem saber quais são outros serviços oferecidos aqui no escritório, vai aqui no site do escritório, aqui em cima, e aqui você vai ver todos os serviços que o escritório disponibiliza. O escritório não é só o Diego, né? Então a gente tem também aí, além do imobiliário, além dos leilões, a gente tem o direito imobiliário completo, bancário, a regularização imobiliária, família e sucessão. E esses 6 aqui, eles conversam entre si, tá? Isso aqui tudo tem a ver com imobiliário. Direito bancário é revisão contratual de imóveis, por exemplo. Direito condominial diretamente conectado a imóveis, regularização dos imóveis, direito imobiliário, direito de família e sucessão envolve imóvel. Tudo isso aqui está relacionado ao imóvel. E depois tem direito consumidor previdenciário e empresarial, tá bom? Basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês a respeito do escritório e das nossas ferramentas lá disponíveis, né? Agora, para finalizar, antes de me despedir de vocês, gostaria de mostrar também o meu assessor. Você conhece o assessor, Dr. Leilão? Esse aqui é a ferramenta que a gente oferece paga. Porque essa ferramenta aqui ela é especial. Essa ferramenta aqui ela substitui uns 30 funcionários no teu escritório. Ela substitui a necessidade de uma assessoria de 100% dos imóveis.
não conta muito, né? Não dá pra falar muito alto. Os advogados podem ficar bravos comigo. Mas basicamente, o que faz o assessor doutor Leilão? Cara, o assessor doutor Leilão, ele é bizarro. Eu já separei aqui uma matrícula e um edital. E sem mentira, não vou perder meu tempo. Eu vou simplesmente colar, eu vou printar todas as páginas da matrícula e vou colar aqui na tela do meu GPT. E por que eu faço isso? Uma matrícula, uma certidão de matrícula, é um documento PDF protegido. E o GPT ele tem uma dificuldade imensa de fazer leitura de documento protegido. Por que protegido? Então daí eu preciso transformar, eu preciso colocar no GPT em PDF, pedir para ele transformar em JPG ou PNG, e aí às vezes ele não consegue, não faz a leitura correta, eu prefiro colocar diretamente assim. Aí, eu estou mandando aqui para ele, eu vou mandar só a matrícula para vocês verem o que mais tu precisa, eu vou perguntar para ele, o que mais precisa. Olha o que eu perguntei para ele. Não precisa dar prompt nesses meus GPT, as minhas ferramentas estão preparadas para te atender. Tá? Já conseguimos visualizar as 3 primeiras folhas da matrícula. Então tem identificação do imóvel, os registros e já aponta a consolidação em favor do Bradesco. Para que eu possa prosseguir com a análise completa, preciso de edital e caso tenha alguma folha adicional. Aí eu tenho o edital. O edital dá para baixar ele em PDF, tranquilinho, e jogar direto para dentro do GPT. Esse a gente não precisa transformar em nada. O PDF ele vai ler tranquilamente. Aí eu vou dar para ele o PDF e eu quero uma análise. Eu não disse mais nada, tá? Eu estou simplesmente entregando para ele aqui os documentos e quero que ele me diga o que vai ser. Ele já identificou qual é o imóvel, que é o lote 20, já está fazendo a extração de dados da matrícula para poder me dar probabilidade de erros na consolidação. Ele já vai me dar uma análise de mercado. Ele busca pelo menos 8 imóveis semelhantes, faz metro quadrado médio, já me indica qual é que é o valor máximo de lance. Se eu informar para ele que tem dívidas, ele já vai calcular, ele vai te dizer, olha, o ideal é chegar nesse preço aqui para ter uma margem legal e tal. E assim que vai. Esse assessor ele está otimizado para fazer exatamente isso. Como eu estou usando a versão 3, ele está um pouquinho lento, isso é natural. Tá? Se você usar a versão 4 ou a versão Mini ou 4.1, ele é bem mais rápido do que está sendo agora. Como eu já falei e estou repetindo agora, existe o Deep Search, que é do GPT versão 3. Ele faz uma busca mais aprofundada. Isso otimiza o resultado, tá? E sempre lembrando que o GPT pode cometer erros, verifique as informações importantes sempre. Se você já chegou até aqui, já vai ver aí o resultado do meu relatório a partir do assessor. Olha só, ele ficou 1 minuto e 37 pensando, ele me traz aqui o nome, o número da matrícula, o edital do leilão, e ele já me dá as informações. Primeiro leilão, já passou, claro que eu não vou dar para vocês aqui também uma assessoria de um imóvel que não foi leilão, porque daí eu estaria dando dos clientes que estão querendo arrematar, daí ia criar concorrência, né? Lance de 161 mil, casa 3. Urbaniza e Bisco é o nome do residencial. Bairro Tijucas, em Joaia. Não tem valor de avaliação, venda de propriedade plena. Forma de pagamento, pode ser à vista com 10% de desconto ou parcelado com 25% de sinal e saldo em 12 vezes sem juros. Cláusula de rescisão, desistir depois de aprovado, implica em multa de 30%. Comissão de leiloria de 5%, imóvel está ocupado, quem ocupa não consta. É ad corpus? Sim. O que é ad corpus? O imóvel vai ser entregue do jeito que está e não adianta reclamar. Dívidas. Eventuais débitos condominiais deverão ser apurados e pagos pelo arrendatario. Se houver débitos condominiais, vai ser pago por quem está comprando. Não consta se é foreiro e se tem habite. Ele, quando é um imóvel judicial, tem mais algumas perguntas que ele vai te responder, que são os itens 4, 7, 8, 9 e 14. Aqui, vocês podem ver que ele pula. Tá aqui 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, porque tem algumas informações que ele está descartando porque esse imóvel é um extrajudicial. Ele já sabe que é um extrajudicial. Valor de referência. Pelo site Chaves na Mão, um imóvel com 55 metros quadrados custa 390 mil, que dá o preço de metro quadrado em 7.091. Aí ele faz isso com outras tantas oportunidades, imóveis que estão disponíveis no mercado, e me dá um preço médio, valor médio de mercado estimado. Esse imóvel vale 340 mil. Valor máximo de lance recomendado. Se ele vale 343 mil, ele está considerando aqui 223 mil como valor máximo de lance. O lance mínimo exigido no leilão é de 161 mil, está até abaixo de 50%. E é isso aí. Parecer jurídico comercial. Olha só, cara, ele te dá o documento. Se tu é advogado e usar essa ferramenta aqui, quantos estagiários precisaria ter para fazer esse documento? Fala sério, né? Se você é investidor e está precisando de um apoio na hora de fazer as suas análises, isso aqui está ótimo. Tem aqui um parecer jurídico sobre imóvel, sobre o leilão e sobre mercado. Riscos, desocupação, débitos e desistência na inadimplência. Isso aí são riscos inerentes a qualquer imóvel de leilão. Liquidez, ele fala sobre a liquidez do imóvel. Segmento de casas compactas apresenta boa velocidade de venda, com oferta ativa e preços estáveis. Margem projetada acima de 40%.
Imagina só eu jogar isso aqui lá na calculadora para pagar em 12 vezes sem juros. Quanto de lucro isso vai me dar? Se eu vender ele em 6 meses, 4 meses, quiçá. Com base na análise documental, ele está aprovado o lance indicado de 223, né? Isso, até 223. Próximo passo, o valor de débitos condominiais ou outras dívidas para refinarmos. Não há dívidas. E agora ele refina e encerra a nossa análise. Não tem mais, tá? Não tem mais, é isso aqui. Parecer final revisado, informando que não há débitos. Margem estimada aí a 176 mil. Aprovado. E era isso, pessoal. Por hoje, era tudo que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado até aqui dessas ferramentas que a gente desenvolveu aqui no escritório e está disponibilizando quase todas gratuitamente, exceto pelo GPT. Claro, não deixa de fazer o curso. Se tu quer aprender sobre leilão extrajudicial, leilão judicial, quais são as premissas, o que tu precisa entender, quais são as estratégias que tu precisa utilizar, esse curso é espetacular e serve para ti. O nome já diz tudo, é Leilão para Apressados. É para você aprender o básico num domingo de chuva, frio, em casa, que você acordou cedo. Você assiste ele de cabo a rabo no mesmo dia, encerra ali os seus estudos e quando precisar efetivamente participar do leilão, você só vai lá na aula necessária, não entendi bem, quero revisar e tal, mas você já vai ter uma amplitude de todo o conhecimento necessário a partir dali. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui comigo, é uma honra tê-los recebido em minha casa, espero que estejam bem confortáveis, uma boa noite a todos e até a próxima. Caso tenham dúvidas, deixem suas mensagens nos comentários das publicações.